aí, meus queridos? Agora chegamos àquela aula 20.1. Na aula 20.1 vai ser aquela revisão geral da unidade 2 ou unidade 1. Unidade 1. Isso mesmo. Ei, professor, já vamos fazer a unidade 1. Gente, é a revisão de recuperação, meu diretor. Meu diretor, a coisa foi muito rápida agora. Misericórdia. Manda o povo aí de cima ir mais devagar, pelo amor de Deus. Gente, aula 20.1 é o quê? Revisão de recuperação da unidade 1. E se você chegou na recuperação da unidade 1, o negócio tá ficando escabroso. Mas, don't you worry. Don't you give my life, don't forgive me. Não se preocupe. Vamos fazer uma revisão top. Vamos lembrar aqui, ó, quais são os possíveis assuntos que vão encontrar lá na sua prova de recuperação da unidade 1. Não vai fugir disso aqui, pessoal. Então, pega o material que o professor presencial entregou aí para você, vai acompanhando lâmina por lâmina. Na hora que o tio terminar, vai ser a avaliação. Essa hora é a hora. Vai ser uma hora gloriosa para cada um. Meu diretor, aumenta aqui para mim, por favor. Olha aí, ó. Vamos ver o que estuda a NBAZ. Pecuária, manejo e criação de frango. E vamos ver galinha caipira. É só isso, professor? Só. Então, revisão de recuperação, unidade 1. Pá! Então, lá na aula 1.1, nós vimos o que é NBAZ, agroecologia, zootecnia, preservação e conservação ambiental. Para mim, mais diretor, primeiro, pessoal, NBAZ, noções básicas de agroecologia e zootecnia. Então, na NBAZ aqui do primeiro ano, nós vamos enfatizar o quê, professor? Ou nós enfatizamos o quê? As criações. Claro que, às vezes, a gente fala sobre instalações. Falamos algumas coisinhas sobre nutrição animal. E falamos algumas coisinhas também sobre o mercado, né? Falamos sobre o processo de sanitário. Sanitário que eu falo é o processo de cuidado com o manejo da saúde animal. Mas as criações em si. Agora, zootecnia, a parte nutricional desses animais, o cuidado da higiene do local, do ambiente, que seja um ambiente, né, de qualidade para que ocorra o processo fisiológico de cada criação. E também atentando tendo maior atenção ao processo de preservação e conservação do ambiente. Lembra? Porque no estado de Rondônia, nós temos áreas na qual nós podemos fazer regiões agrícolas e regiões florestais. Então, nós iniciamos na NBAZ do primeiro ano, quando a gente fala sobre criação, formação de pasto e a interação da atividade pecuária. Quando eu falo criação, é pecuária. Gado, coelho, galinha, porco, cabra, ovelha, peixe. Criação. E também tem plantação, agricultura, silvicultura, fruticultura, formação de pomar. Então, na agricultura, segundo ano, primeiro ano, criação, e no terceiro, essa integração de atividade da pecuária com a atividade da agricultura. Mas, professor, nós estamos ainda no primeiro ano, por isso que aqui é específico só criações. Aumenta a tela, meu diretor. Então, aqui, ó, sobre a unidade 1, nós falamos o significado. Por que agroecologia? Para que você use o ambiente de forma correta, favorável para criar um animal. E muitas vezes, esse animal que está naquele ambiente, ele vai comer algo, então você tem que produzir, cuidar do solo,
Zootecnia, a parte nutricional, bem-estar animal, preservação do ambiente. Professor, eu tenho uma área, eu quero fazer uma piscicultura. Como vou produzir os meus tanques sem interferir no fluxo hídrico da minha propriedade? Claro que tudo isso tem que ter aí, ó, a possibilidade de revitalização. Tem amparos na lei também para verificar a conservação deste ambiente. Então, a agroecologia tem comunidade básica, análise do ecossistema agrícola, tá bom? Que auxilia os componentes da atividade agrícola, sociocultural, econômico, técnico e ecológico. E a zootecnia, produção, qualidade de controle animal e os seus produtos advindos de uma determinada criação. Claro, sempre tomando em conta aí a reprodução, melhoramento genético e a nutrição animal. Vamos para uma atividade para a gente poder rever melhor? Fixar. A zootecnia é a ciência que visa aproveitar os potenciais ou as potencialidades dos animais domésticos, com a finalidade de expor os relacionamentos como fonte de alimento e outras finalidades junto aos seres humanos. Que fatores são imprescindíveis para aumentar a qualidade da produção animal? Reprodução, melhoramento genético e nutrição animal. Na aula 3.1, nós vimos sistemas agroflorestais. Professor, quais são esses sistemas agroflorestais? São os SAFs, sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais, pessoal, é uma forma de você recuperar uma área que está degradada, tá? Essa área pode ser degradada ou não, ou você melhorar essa área, tá? Claro que para tudo isso, você tem que verificar direitinho aí o potencial da sua área, que está no azul. Então, uma área agroflorestal, ela pode ser para silviagrícola. Professor, o que é uma área silviagrícola? São atividades da agricultura inseridas na floresta. Silvipastoril, atividades de criação inserida na floresta. E agrosilvipastoril, atividade da pecuária, atividade da agricultura inserida no ambiente florestal. Claro que você pode fazer isso para recuperação ou você pode fazer isso para potencialização de atividades agrícolas, atividades da pecuária ou potencializar uma planta ou uma árvore, como é que eu falo? Silvestre. Na grande maioria, elas têm atividade de biomedicina, né? Então, os sistemas agroflorestais, eles podem ser um processo de otimização a aves, a cultivos agrícolas, animais ou diversificações. Desta forma, os SAFs, quando inseridos em um contexto agroecológico, contribuem de forma significativa para o desenvolvimento equilibrado dos agroecossistemas. Vamos para uma atividade para a gente reforçar aí, ó. Questão de número 2. Os SAFs são apontados como um sistema alternativo de uso agrícola do solo, por apresentar interações com alta capacidade de aumentar o nível de sustentabilidade dos agroecossistemas, de acordo com a classificação quanto à composição de SAFs, como eles podem ser. Então, os SAFs, pessoal, eles podem ser silvipastoril, silviagrícola ou agrosilvipastoril, tá? E aí, quando a gente fala sobre silvipastoril, agrosilvipastoril ou silviagrícola, são atividades da pecuária, são atividades da agricultura inseridas num contexto florestal. Professor, e qual foi a outra atividade que nós vimos aí, que poderá estar na nossa prova? Manejo e criação. Manejo e criação de frango de granja. E aí, nesse manejo, nós falamos sobre frango, raças, né, a sua estrutura, quais são as aptidões desses frangos, manejo de produção, se é para corte, se é para
ovos, se é misto, ou então se também é para a produção de pintos, a pintanhada que você vai fornecer para produção de corte ou ovos. O mercado, como vou fazer minha granja, se é voltada para uma determinada aptidão ou dupla aptidão. E o sistema de criação, professor? Se é sistema intensivo, extensivo ou semi. Claro que nós temos o frango orgânico, tem que levar em consideração esses parâmetros. Manejo alimentar e o manejo sanitário. Que o manejo sanitário é muito importante sobre a recepção dos pintos. Na hora que você está recepcionando os pintinhos, você tem que fazer o manejo e evitar que ocorra um processo intestinal nesses animais, principalmente para a desidratação na troca de ração. Então, o manejo para as aves, elas são chamadas de avicultura. Então, a atividade realizada no manejo de criação são os avicultores. Dentro da avicultura, de postura, avicultura de corte ou aptidão, dupla aptidão. Postura ou corte ou dupla aptidão. Sei que muitas das atividades não gostam do termo dupla aptidão. Então, pode ser dividido, podem ser discernir 3 formas de exploração avícola para a criação de galinhas. O sistema de criação mais adaptado são o extensivo, semi-intensivo e o intensivo. Oxi! E aqui, vamos esclarecer aqui, tanto para o sistema intensivo como para os extensivos, nós temos aí uma demanda, os galpões. As estruturas dos galpões sempre são inversamente proporcional a leste-oeste, para que você evite a entrada de incidência luminosa dentro do galpão. Por quê, professor? Porque se você permitir isso, pode azedar a ração. Também verificar a posição também. A posição, formar gases, a posição entre o processo de ventilação, os lanternins, para diminuir exponencialmente em épocas de incidências de épocas chuvosas, com que ocorra aí a queda da água na cama, principalmente de galinha de corte, e ocorrer fermentação e matar os animais por intoxicação. Nós estamos falando em sistema de granja de corte. Professor, sistema de postura, aqui no estado de Rondônia, nós temos ainda um processo de instalações com lâmina d'água ou instalações soltas, como se fosse cama de corte. Então, essas adaptações são feitas na nossa região, vai derivar aí um local para a instalação de uma granja ou aviário de galinha, que muitas pessoas chamam de granja. Tem que ser locais altos, ventilados, e isolados de outra criação. Isso é importantíssimo. Independente se é extensivo, intensivo ou semi-intensivo, não é aconselha, mas a normativa, sugere que você não crie galinhas próximo a outras criações, principalmente de outras aves ou suínos, devido a algumas doenças que são em comum entre eles. Então, tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Vamos aqui para uma atividade de fixação, para que a gente possa recordar, relembrar. Acho que essa é a nossa última e a gente vai para a forma de... Vamos lá. Referente ao manejo durante o processo de criação das aves, podemos dividir o processo em 3 fases. O processo em que, durante a transferência, deve ser realizada a seleção e padronização das aves, agrupando as frangas pela conformação, peso corporal e maturidade sexual, desenvolvimento da crista. Esta fase refere-se a cria ou inicial, recria, procriação, ovulação ou produção. Pessoal,
referente ao manejo durante o processo de criação das aves, podemos dividir o processo em 3 fases. O processo em que dura a transferência, em que durante a transferência deve ser realizada a seleção e padronização das aves, é produção. Eu estava em dúvida se era questão A, mas é produção. Alternativa B, produção. É o processo em que dura a transferência, em que durante a transferência deve ser realizada a seleção e padronização das aves. É quando a gente fala sobre a equalização dos animais, né? Isso. E para finalizar, nós temos aí a galinha de caipira. Galinha caipira, nós temos aí as raças Carijó, Ródea e a Lamber Rouge. Claro que nós temos o sistema de criação confinado ou semi-confinado. E alguns, como a apresentação o índio, né, a raça índio, são rústicas e elas podem ser realizadas através de sistema extensivo. Claro que o sistema confinamento ou convencional pode ser misto, tanto para corte como para postura. O semi-confinado, elas têm a forma de pastar em um piquete delimitado, mas são recolhidas no final da noite. Tá? E a índio apresenta uma rusticidade e é considerada excelente para corte. Tem uma agressividade mais acentuada, pois descende de raças usadas em rinhas. Então, não é uma raça que deve ser misturada com outras. Vamos para uma atividade aqui para a gente fazer o processo de fixação. O sistema alternativo de criação de galinhas caipiras preconiza a construção de instalações simples e funcionais. O principal objetivo dessas instalações é oferecer um ambiente higiênico e protegido que não permita a entrada de predadores antes de realizarmos a instalação de um aviário. Que critério devemos levar em consideração para a criação de galinhas caipiras? Pum! Resposta. O tipo de produção, ou seja, se as aves serão para corte ou para postura. Por que isso, professor? Porque isso vai alterar diretamente as instalações. Instalações para corte é uma coisa, instalação para a estrutura, o galpão de postura é outro. Então, qual é o meu objetivo? É ovo ou carne? Local e a região de criação, verificar a adaptabilidade das aves nessa região, porque as galinhas têm que estar em locais arejados, ventilados, por isso que eles colocam em lugares altos. E escolher a linhagem, né? Que tem maior... Por exemplo, você vai pegar a Ródea, que tem uma estrutura de produção de peito, coxa. Tem que levar em consideração esses 3 itens, ok, pessoal? E agora, meus queridos, aqui não é meu diretor, bota aqui, ó, vou mostrar para eles. Agora vocês vão ficar aí com a avaliação de recuperação. Para mim, meu diretor. Pessoal, respira fundo, vai com calma aí. Na sua avaliação vai aparecer uma dessas aulas que nós fizemos a revisão. Boa sorte e até a próxima. Tchau.